pelo que você vive. Sabe de onde eu tirei essa frase? Do filme Meu Nome é Agneta. Vim falar sobre ele, gente. Vocês já assistiram esse filme? Cara, esse filme me tocou em diversos aspectos. E eu acho que a arte, né, o cinema, ele tem muito esse poder, mas eu me lembro que eu comecei a ter uma atenção maior para como eu me sentia vendo o filme, o quanto isso dizia da minha história, o quanto isso poderia ser curativo quando eu comecei a estudar sobre análise bioenergética, que eu comecei a olhar para o que eu de fato sentia, sabe? Porque olhando para minha história, para adolescência, né, para os filmes atravessaram muito a minha vida. Eu vi agora Alice assistindo Titanic, assim, super envolvida. Eu me lembro de filmes que me marcaram, sabe? Mas assim, que eu tenha feito links com a minha história e olhado para aquilo, de alguma forma aquilo me trazer uma mensagem, ou não sei se mensagem até acho que sim, mas me curar em algum nível, né? Eu não tô falando nem desse filme Meu Nome é Agneta em relação à cura. Eu vou falar um pouco mais do que eu senti em relação a ele, mas isso me fez lembrar agora, não sei se vocês viram, a Jennifer Lopez falando sobre o filme Ainda Estou Aqui, que ela curou um aspecto da vida dela, que foi a relação com o pai, não a relação especificamente, mas ela conta que ver o personagem do Selton Mello sendo pai fez ela lembrar da infância dela, fez ela agradecer ao pai dela que estava na sala assistindo, o quanto a relação com o paterno, né, fez uma diferença na vida dela. Ela meio que olhou para isso de uma outra forma, sabe? E é isso, né? Eu acho que os filmes, a arte tem essa capacidade, assim, de fazer a gente. Teve um filme que me marcou muito e que me fez compreender muito também a minha relação com meu pai, que é uma relação distante, que foi o filme Valor Sentimental. Eu não sei se vocês assistiram, mas se não, pelo amor de Deus, assistam. E no filme ela fala justamente sobre um lugar da relação com o pai em que não tem uma relação de conciliação, mas limite, sabe? É, mostra, né, a construção da história dela, da ausência paterna e tal, e como aquilo foi organizante para mim em vários aspectos do filme. A relação com o pai me lembrou de muitas coisas, né? E assentou dentro de mim, sabe? Questões que ficam vindo, né, evidentes em relação à minha relação com meu pai. Mas enfim, não foi disso que eu vim falar, né? A pessoa sempre faz isso. Vocês já estão aqui sabendo que essa pessoa faz isso. Mas, gente, tem tudo a ver ao mesmo tempo. O Meu Nome é Agneta, pelo que você vive, isso me tocou profundamente, que foi uma cena em que ela tá... bom, eu já tenho spoiler, né? O filme, vou começar do começo, fala de uma mulher que vai se reencontrando com ela, né? Uma mulher que vive muito em função dos papéis sociais, é muito claro isso no filme, né? E ela vai se desconstruindo, saindo, abrindo mão desses papéis, num processo de se encontrar, né? Como é bonito isso. Eu tenho falado muito sobre isso nos últimos tempos. Meu trabalho, ele fala, né? Nem só de Mãe Viver Mulher, eu tô aqui com a camisa, inclusive. É isso, né? Quem é você para além desse papel, sabe? E isso me fez lembrar que eu estava esses dias na escola de Alice, teve uma festa junina. Esses dias eu estava conversando com o professor dela, que foi o primeiro professor dela na escola, que é um professor maravilhoso, e ele me falando que meu trabalho me lembra ele também a relação, não fala só de mulher, mas também dos homens. Mas que ele lembrou da mãe dele, que foi uma mãe solo, que também se perdeu nesse papel, mas como homem, dele perceber também o quanto ele se via a partir dos papéis que ele exerce, né? Mas quem ele é? E ele deu um exemplo super bonito, assim, de que ele deixou o cabelo crescer e que as pessoas começaram a falar, mas o cabelo tá grande, vai deixar crescer, querido? E ele começou a dizer, sim, eu quero. Esse sou eu. Estou a fim de experimentar isso agora. Isso me fez lembrar também que eu pintei meu cabelo tem um ano, mais ou menos, né? Gente, eu finalmente me apaixonei por mim. Quando eu botei esse corte de cabelo e clareei. Sabe assim, trouxe uma clareza pro meu rosto. O meu cabeleireiro, ele disse a mim, Jana, iluminou, sabe?
E aí eu me lembro que eu estava no carnaval e encontrei uma pessoa que olhou pra mim e falou: Nossa, mas tá loura agora? Eu falei: tô loura. Tipo, é isso, entendeu? Mas enfim. E o filme mostra esse processo de desconstrução e tem alguns aspectos para poder me ajudar a lembrar, né? Que me marcou no início foi quando ela começa a esconder, né? Ela come escondido. Aquilo me lembrou muito o livro Mulheres que Correm com os Lobos, falando das fomes da alma feminina, que a Clarissa fala no livro, do quanto a gente vai, muitas vezes, vivendo uma vida tão apequenada, escondendo aspectos tão sutis e importantes da nossa alma para fazer parte, né? Para agradar, sabe? O campo também da vida dela era uma energia que me trazia assim, não sei se vocês sentiram, uma coisa muito lânguida, né? Não sei se essa palavra existe, gente, mas uma coisa muito sem energia, sabe? Uma vida sem prazer, sem alegria. Eu acho que eu diria sem prazer mesmo, assim. Um campo muito, muito ruim, assim. Foi uma das coisas que me fez ficar, uau, que vida é essa, sabe? E aí quando ela vai para a França, né, que ela vai em busca de uma realização, que era ir para a França, conhecer a França e tal, e ela vai para cuidar de um senhor, é aí que as coisas começam a acontecer, né? E aí a relação com esse cara, que é um senhor que ela cuida, que é o Inar, né? Não lembro exatamente esse nome dele. E é interessante porque ele faz essa pergunta para ela: pelo que você vive? Pelo que você vive? Gente, isso é de uma importância. A gente tem um tempo curto, a gente tem uma energia limitada, um tempo limitado, uma energia limitada. A gente vai gastar isso aonde? Com quem? Como? E ela sobe no palco, né, que ele pede que ela fale, e ela fala que ela vive pelos filhos. E aí ele faz uma cara assim, tipo, cara, coitado desses meninos, assim. Que merda, sabe? Ele é bem visceral, né? Isso me tocou profundamente também pelo meu trabalho, né? Mas por nós mulheres, o quanto a gente se submete a esses papéis e a gente de fato somos engolidas, né? E a vida vai ficando muito apequenada, mas dizem a gente que esse é o lugar de realização. Então essa é a grande forma de capturar a nossa alma, né? Da gente ficar vivendo dentro de um cativeiro interno, sabe? Sem, até porque a gente não tem um campo fértil para existir, né? Então, quando a gente opta por sermos livres, o mundo é muito cruel. Eu assisti um filme que uma ex-aluna que se tornou amiga me indicou, que é... Ai, gente, posso deixar aqui depois, porque a pessoa esquece. Acho que é Eu Sei Você, Eu Sei Quem É Você, uma coisa assim. Uma mulher de 40 anos que se apaixona por um menino jovem. E aí, vai ter spoiler. Um dado momento, ele é um astro da música, ela é massacrada porque ela é mais velha, né? E aí uma amiga fala pra ela, mas por que tá acontecendo tudo isso? Por que todo esse massacre, né? Porque ninguém pode ver uma mulher feliz, né? É difícil para a sociedade nos dar esse aval. E, portanto, a gente vai precisar seguir buscando essa liberdade, mesmo sem esse aval, sabe? E termina sendo doloroso, né? Também. Então, eu fiquei refletindo também nesse filme que um aspecto importante que eu acho que é interessante da gente refletir pelo que você vive é que para ser feliz, a gente vai precisar sofrer também, sabe? A gente vai precisar fazer escolhas sofridas. Muitas vezes a gente não quer fazer, né? O Inar, né, que é esse cara, ele faz isso, né? Ele deixa o filho para trás porque ele quer fazer uma escolha de vida, para além do fato dessa estrutura em que o filho fica com a mãe, né, em que os homens abandonam seus filhos, né? A gente sabe que essa é uma temática muito grande, mas nesse aspecto da relação com ela, fala um pouco mais dessa coisa da alma dele, sabe? Dessa busca por si mesmo. Se fosse uma mulher, coitado, ele estava com muito mais culpado, ela estaria muito mais culpada do que ele. Mas ainda assim, ele carrega uma culpa imensa. E aí e me lembrou disso, né? Desse lugar onde a gente não quer se deparar com o sofrimento na busca pela felicidade, sabe?
como o processo de individuação, de olhar para si, ele também tem um lugar muito desconfortável. Então a gente muitas vezes não quer viver o luto de quem nós éramos, para a gente poder seguir uma vida sem garantias. Eu senti muito isso também no meu processo de separação. Acho que esse filme me lembrou muito o meu deslocamento nessa relação, porque eu tinha 20 anos de casamento, né? Muito tempo com uma pessoa. Então, em muitos momentos eu me via assim, tipo, cara, não vou dar conta disso. É melhor ficar aqui. É melhor ficar aqui no que é mais confortável do que se jogar num mundo sem garantias, né? E eu acho que ele trouxe muito para ela essa coragem de que para você mergulhar dentro de você não vai ser simples, mas ao mesmo tempo é muito libertador, né? E ela trouxe uma pureza de quem estava nessa busca. Enfim, isso me fez lembrar de outra coisa que eu acabei de esquecer, mas beber um pouquinho de água vai que eu lembre. Peraí. Que mais, Rojana? Bom, eu tô querendo lembrar alguma coisa que eu ia falar sobre isso, mas tem outros aspectos do filme que eu queria trazer. Tem uma cena também muito importante para mim, que foi quando ela tá no espelho, né? Se olhando e fazendo as pazes com a barriga dela. E eu fiquei pensando, gente, como nós somos prisioneiras disso, né? Eu tava conversando esse fim de semana com a minha prima, e a gente tem trocas muito profundas, e a gente falando, cara, contaram pra gente o conto do vigário, porque é tão bonito poder envelhecer. E eu falo isso com todas as amarras que eu também tenho, nós duas, né, sabemos disso, nós vivemos dentro de uma sociedade que se beneficia com a nossa insegurança, né? Quanto mais você trabalha a sua própria segurança, menos você se vincula a isso, né? Mais você se aceita. E a gente falando da beleza que é, e não é se abandonar, que a gente tem que explicar, né? É a gente se aceitar em um certo nível, a gente olhar para a nossa imagem no espelho e a gente gostar do que a gente está vendo, né? E para mim não é fácil, não tem sido simples envelhecer fazendo uma escolha sem intervenções, né? Sem agulhamentos, sem dores, porque é isso, a estética ela é doída, ela machuca a gente. Mas a gente normaliza todo esse machucado porque a gente vai ficar com uma boca bonita, pô. A gente vai. Eu estava fazendo esses dias que eu tinha feito aquela tatuagem na sobrancelha, né? E eu fui tirar. Gente, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Ela me avisou, vai doer. Mas, tipo, é muito chato, sabe? E aí eu fiquei meio que, putz, pera aí. E me senti uma hora, cara, você é muito frouxa, né? Não é possível que uma dorzinha dessa te incomoda. E aí depois, conversando com minha prima, eu fiquei refletindo, como assim? Por que a gente está normalizando dor? Esse tipo de dor, né? Que é o sofrimento que eu falei do processo de individuação é outro lugar. Eu acabei de lembrar, tá? Agora ferrou. Mas eu preciso terminar o raciocínio. Vai que depois eu volte. Vai que depois eu lembre, né? Acho que eu vou conseguir. E aí a gente falando sobre esse lugar desse envelhecimento, né? De como é cruel. Eu converso isso muito com a Alice, que é uma menina muito natural, assim. Alice nem maquiagem usa, é uma menina que eu acho que vem acompanhando isso, né? Também, a partir da mãe. Eu tô sempre, o tempo todo lembrando isso a ela, assim. E aí isso me fez lembrar essa cena dela, de quando, há muitos anos atrás, o meu ex-marido é médico, né? E ele teve uma leva de namoradas dos amigos que estavam colocando peito. Eu tinha, não sei, 33, 36, 37 anos, acho que eu já tinha tido Alice, 37, 38, eu tive Alice com 36. E eu falei, cara, não vou passar por essa invasão não, assim, no meu corpo, não vai rolar. E foi difícil, porque eu sempre tive um seio muito pequeno, então eu adorei me amamentar e ter um peito grande. Amamentar não, né? Amamentar é um outro processo, aí depois a gente pode contar se vocês quiserem. Mas foi bom em um aspecto, ruim em outro. Mas assim, o peito não era um peito que tinha volume na roupa, sabe? E aí foi um processo de uma vida. E aí, com todo o trabalho de me olhar, eu comecei a fazer as pazes com o meu seio, assim.
E eu comecei a me olhar no espelho e falar, poxa vida, você é tão lindo, sabe, assim, tipo, de tocar mais nele também, porque eu não tocava, sabe? E aí eu fui tipo, uau, meu Deus, por que eu tô fazendo isso comigo? Então aquela cena me lembrou disso, assim. Me lembrou da minha mãe, que é uma mulher super linda e que vem ainda, né, com questões. Não, minha filha, você que fala que eu sou bonita. Minha mãe é uma mulher extremamente linda. Assim, ela vai para os lugares, as pessoas olham, as pessoas comentam. Mas ela, né, 70, 78 anos, como assim? Eu sou bonita ainda. Não dá mais para ser, porque eu tenho um braço mole, porque eu tenho, sabe? E a gente meio que conversando sobre isso, assim, né? Sobre esse conto do vigário. E que a Guineta nos lembra muito, né? E aí lembrando, gente, olha, vocês não têm noção a felicidade que a pessoa fica quando ela lembra das coisas. Tem alguma menopausada aí? Opa, vamos brindar. Não gosto desse rótulo, né? É menopower, né? Maria Ribeiro fala isso que eu amo. E é isso, vamos ressignificar, apesar de eu achar essa palavra chata, ressignificar. Tô muito de ranço com várias palavrinhas. Ressignificar é uma delas. Então é tipo, vamos olhar de maneira diferente, pode ser? E aí, isso me lembrou a análise bioenergética que eu falei esses dias para vocês nos stories, que eu tô terminando agora uma formação de 4 anos. Só que há 4 anos atrás, um total de 8, foi quando eu morava em Serra Grande, né? E foi através da análise bioenergética que eu pude sentir. Eu fico até emocionada, porque a gente não tem esse recurso, né? Do próprio corpo, sabe? A gente negligencia o que a gente tem, né? A nossa respiração. Eu vejo isso com os atendimentos que eu faço com mulheres. Eu peço, vamos botar o pé no chão, vamos sentir tudo que você está dizendo agora. E vem um choro pela percepção do próprio mundo interno, né? Do coração batendo forte, às vezes aqui na garganta, um brilho na barriga porque tá falando alguma coisa que tá mexendo, sabe? Então eu passei a ter recursos na minha vida, né? Assim, respiro, calma, Jana, fica tudo bem. Em situações mais desafiadoras ou em situações em que eu tô ansiosa. Mas o que eu lembrei de tudo isso foi quando, nesse filme, ela vai em busca desse processo de individuação, como e a gente trabalhou muito, muito não, mas a gente falou muito desse último módulo em que a gente está se atendendo, né? E a nossa supervisora falou sobre isso, sobre a tristeza. O Alexander Lowy, que é da análise bioenergética, ele fala da importância da tristeza, da gente, como a gente tem medo de encarar a tristeza, a vulnerabilidade, né? A gente se derreter. E o quanto através da tristeza, isso me emociona profundamente, assim. É através dela que a gente pode chorar a nossa própria história, as nossas dores. E aí a gente tem a possibilidade de fazer novas escolhas, sabe? Porque quando a gente não chora pelo que está doendo, a gente vai resistindo aquilo, a gente vai segurando aquilo. Então a gente não tem possibilidade de abrir espaço, entende? Assim, de ampliar. Então eu vejo muito isso, não com essa profundidade, mas me fez lembrar isso nesse filme, que é esse processo de se individualizar, né? Em que ela vai em busca de si. E aí são muitas camadas, né? O corpo, no momento em que ela vai se masturbar, no filme que ela se toca e ela busca esse apaixonamento por si mesma, né? Eu achei aquilo tão lindo, assim, né? Quem eu sou? Onde está a minha libido? O filme fala isso, né? A minha libido não está só na minha sexualidade. Cadê o prazer? O prazer até de vestir uma roupa que ela veste, um vestido roxo, né? De comer, né? De se entregar. Ela transa lá com um cara com muita fome, né? Com muita sede ao pote, no sentido positivo da sede. E ela vai em busca de fazer algo pela primeira vez ela bota a cabeça, né, no chafariz. Aquilo me lembrou assim como isso tem feito sentido para mim nos últimos tempos. Um pouquinho mais de água, gente. Eu postei até um vídeo quando eu viajei para a França e dirigi um motorhome, desci de esquibunda na neve. Mas isso foram coisas, né? Enfim.
não foram tão desejadas, mas assim, obviamente, né, fui lá numa situação de uma viagem legal e tal, mas eu me percebi como mãe, parece que eu fui ficando mais sentada, sabe? Eu fui ficando menos, tomando menos iniciativa, porque eu estava tão cansada de pensar em tanta coisa, de pensar em logística, de cuidar de toda a, a toda a gestão interna, que eu só queria ficar deitada, sabe, assim. Então não me convida para qual é o mesmo prato aqui que a gente senta, é esse aqui que eu quero. Eu não vou nem inovar, né? Eu não vou sentar numa cadeira nova para ver um outro ângulo. Eu não vou escolher um outro prato de comida porque não dá, não dou conta, sabe? E isso é muito triste, né? Porque você vai desistindo de você, porque você se linka a essa função e também por essa estrutura tão patriarcal e tão escrota que tira a nossa energia, entende? Como é que você vai ter energia? Como é que você vai ter libido quando você não tem descanso? Entende? A gente não pode descansar. Aí a gente funciona a partir dos papéis que a gente exerce. E, cara, eu sou uma pessoa que preciso descansar. Eu sou uma pessoa que gosto de contemplar. Eu preciso de tempo para isso. Eu sou uma pessoa que gosto de namorar, que eu gosto de estar com as minhas amigas, gosto de admirar as minhas amigas, assim, de olhar e falar, uau, como você é bonita. Caramba, esse aspecto seu aqui é muito massa. Esse fim de semana mesmo que eu tive com minha prima, que é Mariana, e a Alessandra, que é uma outra amiga muito querida da adolescência, eu tive essa sensação na minha alma, assim, putz, como é gostoso estar com pessoas em que eu me sinto segura num nível. E não é pelo tempo. O tempo também faz uma diferença, né? Mas a gente no caso de Alessandra, a gente se afastou muito e depois a gente se reencontrou, né? Eu e Mari também tivemos um hiato grande, mas a gente sempre teve uma aproximação muito grande, né? Na nossa vida mesmo. Então, e aí o fator do tempo, ele conta em algum nível. Mas, assim, é muito gostoso também poder sentir ou ter outras sensações na vida, né? Do que só aquelas em que a gente precisa cumprir funções. Então, ele fala que eu acho isso muito bonito, dessa possibilidade da gente chorar, esse choro de barriga, essa tristeza em que você pode chorar pela sua história e aí sim fazer novas escolhas, sabe? Então, esse é um lugar muito importante que eu percebo nos atendimentos que eu faço, no meu processo com análise bioenergética, né, que hoje faz parte do meu trabalho. E aí teve um outro aspecto também que eu achei massa no filme, que foi a relação com aquele marido tosco, né? Que você vê, me lembrou do conto do Manauê, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que a gente vai trabalhar agora no grupo terapêutico, que começa em agosto, setembro e outubro, que se você tiver interesse, me manda mensagem por aqui, na comunidade do Nem Faz Mãe Viver a Mulher, do WhatsApp ou pelo próprio Instagram nos stories. Então a gente vai estar juntas esses 3 meses, a gente vai trabalhar, Manoel vai ser um desses contos, e ele fala, a Clarissa fala, né, do quanto os homens eles não estão disponíveis para aprender, né, para se relacionar, para desvendar, entende, assim? E até mesmo relacionamentos que eu já escutei, né, relacionamentos muito longos, assim, que, entre aspas, dão certo, né, porque a gente não sabe até que ponto, como é que tá realmente a vida do outro, mas tem um lugar assim, a gente vem se reinventando, ele vem percebendo que eu não sou a mesma mulher, né? Sabe? Então essa sacada, né, de que o outro, de querer compreender mais o mundo do outro, os homens eles estão, né? Tá um pouquinho difícil, assim. Apesar que também eu vejo um adoecimento muito grande feminino, né? Muitas mulheres carentes e desesperadas por homens que provenha, né? Homens que ocupem um lugar em que elas possam descansar, entende? E é muito diferente você estar numa relação em que você pode existir, né? A Guineta, no início do filme, era essa sensação, uma sensação de tipo, tá, ok, estamos aqui nessa relação. Eu vou lá, como escondido, sai, volto. Não, entendeu? Uma coisa assim, cara, né? Existe uma vida, né? Que a Guineta,
que você quer ser, sabe? Você tem fome de quê? Pelo que você vive, sabe? O que você não pode, o que você não quer abrir mão para poder ir em busca ou entrar em contato, né? Porque ir em busca é um negócio também cansativo, né? É estar entrando em contato com esse aspecto seu que tem a ver com quem você é hoje, com mais liberdade, sabe? Porque senão a gente fica muito presa a esse passado. A gente não quer viver o luto de quem fomos, sabe? Porque se eu escolho hoje outro caminho, eu vou para o mundo só, né? Sem garantias, entende? Então como é que eu me desvinculo? Como é que eu me despeço desse aspecto da minha vida, dessa pessoa, eu, por exemplo, né? Que tive um casamento. Não, eu preciso me despedir disso aqui para eu conseguir seguir. Porque senão eu fico querendo aquela Orjana e aí isso termina me impedindo de me apropriar da minha coragem, de seguir, descobrindo quem é essa nova Orjana, entende? Essa nova Orjana. É quase como não dá para ir sem uma garantia. Me dá uma garantia aí, por favor. Mas a gente não tem garantia, gente. Não temos garantia de nada. Isso é muito desesperador e um certo... Ah, lá vai eu com o negócio de aspecto, né? Não paro de falar aspecto. Peraí, mais água. A vida, ela eu vejo minha mãe... Eu quero trazer minha mãe aqui um dia. Inclusive, em breve, eu vou estar entrevistando algumas mulheres por aqui, vocês vão ficar sabendo. Mas ela tem uma alegria de viver que é muito recente, assim. Eu chego na casa dela, ela tá de fone de ouvido, gente, assim, de calcinha. Entra aí, minha filha. A gente chegando, mãe, bora com isso aqui, brigando, eu e as crianças, e ela dando risada. E que foi? Menina, assim, é uma coisa, é de uma libido. Acho que essa é a palavra que minha mãe hoje vive. A libido dela está para a vida. O que é que eu quero degustar dessa vida? Porque é possível viver uma vida não vivida. E minha mãe está vivendo isso, sabe? Tem uma inspiração enorme para mim vivenciar isso, assim. E também ter o encontro que eu venho tendo com Morjana, que vem escolhendo ter mais coragem. Porque não é uma coisa realmente simples, assim. Eu fui essa pessoa que se perdeu na maternidade. Eu não falo disso à toa, gente. Eu me enganchei, assim. Como eu disse, eu fiquei sem energia. Quando eu vi, eu tava... Eu não digo nem assim... como eu falei, né, de fazer esquibunda, de fazer coisas maiores. Não, de fazer coisas como esse filme traz. Na hora que ela bota a cabeça naquele chafariz, sabe? A sensação, o olhar dela. Quando ela veste uma roupa, quando ela sai correndo e fala tchau, colega. Quando ela dança, né, e olha para aquelas pessoas e se emociona com... A vida, sabe? Não dá pra gente viver a partir dos papéis que nos colocam. E a maternidade é estratégico isso, né? A gente pode, tanto para quem é mãe como para quem não é mãe, que pode acreditar que, pô, por que eu não fui mãe? Porque eu poderia, como se a gente pudesse, a gente fosse garantir, né? Isso que eu tô falando, das nossas escolhas, nesse sentido de tipo, se eu tivesse feito, não dá, amiga, não dá para negócio de se já é sair da realidade, não dá. Vamos aterrar aqui, foi o que deu, né? Sabe? Enfim, esse filme é muito legal, gente. Assistam. Queria muito saber de vocês. Quem assistiu, me conta aqui nos comentários o que sentiu, como é que, pelo que você vive, sabe? Você reflete sobre isso? O que você pode fazer, né, para garantir a sua Agneta? Eu venho percebendo também um processo muito rico através desse livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse é um caminho muito interessante
Eu agora estava com um grupo, a gente fez um encontro e foi assim, em um encontro eu tive vários feedbacks muito poderosos, porque a gente trabalha com o inconsciente, gente. Os contos, eles têm esse poder, né? E a gente está o tempo todo querendo controlar toda essa bagaceira, né? A gente fica aqui, né? Não quer garantia, a gente não quer sair de um relacionamento porque a gente não quer caminhar só, a gente não quer experimentar outros lugares, né? Da nossa existência, porque, não, coitado do meu filho e a minha mãe, muita ligação com essa questão familiar, no sentido de ter que cuidar de todo mundo, sabe? Então a gente vai ficando. Quando a gente vê, gata, foi assim, passou. Passou. Então é isso. Quero indicar muito esse filme, não deixem de assistir, para que a gente possa depois trocar mais, tá bom? E quem tiver interesse no grupo terapêutico, entra no grupo, me chama, para eu poder explicar para vocês como é que vai funcionar. Vai acontecer agosto, setembro e outubro. Vão ser 3 meses, a gente vai trabalhar alguns contos, a gente vai trabalhar esses aspectos de lugares e aí floresce. Porque essa Agneta que sai correndo, que foi essa cena que me emocionou muito, é bem esse lugar assim, né? De encontro com a vida, de encontro com o instinto, de encontro com o que faz sentido agora para mim, sabe? E agora não é você, querido, no caso do cara, sabe? É voltar para aquele lugar onde estão aquelas pessoas que fez sentido para mim, sabe? Quem é a nossa tribo? A gente trabalha muito isso no grupo também. A gente vai se vinculando com pessoas que não fazem o menor sentido, gente. Sabe? Eu tive que fazer uma limpa. Minha mãe, que é uma grande inspiração para mim, fez isso há pouquíssimo tempo e está agora com novas amigas da minha idade, inclusive. Amigas bem mais jovens que ela, construindo outras relações e se desfez de amizade de 30 anos, assim, porque começou a ver que aquilo não fazia o menor sentido. Então, sempre há tempo, né, da gente reatualizar a nossa vida, sabe? Fazer um download e confiar, né? Confiar de que eu odeio essa palavra nova versão, gente, me ajuda com outra palavra. Meu Deus do céu. Tem umas palavras que dão um ranço, né? Então não é com essa nova versão. É se abrir, abrir um espaço para uma parte sua, um lugar seu que você não conhece, entende? E que tá te esperando, mas para isso você precisa enlutar quem você foi, o seu passado, e para que você possa seguir. E talvez você precise chorar por ele, que é isso que o Lowen falava. Chorar, 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 chorar. E aí aquilo vai, se dilui, e aí você pode fazer novas escolhas. Tá bom? Então é isso. Um cheiro. Me contem, façam o favor. Assistiram, não assistiram? Pelo que você vive? Me escreve aqui pra gente poder trocar um pouquinho sobre esse filme. Tá bom? E não esquece de colocar sininho, mandar pro pessoal, aquele negócio todo que vocês já sabem, né? Cheiro e até a próxima.